Por que o MXRF11 é tão querido pelos investidores? Hoje você vai saber tudo sobre o fundo mais querido da Bolsa de Valores. Bom, meu nome é Rafael Duarte, eu sou criador do canal. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal eu falo sobre finanças e investimentos. Se esse assunto te interessa, curta o vídeo, se inscreva no canal, marque o sininho para você ser notificado todas as vezes que tiver vídeos novos. Toda semana eu tento trazer conteúdo relacionado ao mercado financeiro. O MXRF é considerado um fundo de entrada. Todo mundo, quando vai começar aí, pensa em investir em fundos imobiliários, se depara primeiramente com o MXRF. Primeiro pelo seu baixo valor, que está ali na casa de R$10, então é facilmente acessível aí por qualquer pessoa. O MXRF no passado ele incorporou aí um fundo que chamava XP Gaia, que era um outro fundo de recebíveis também. O MXRF era cotado na base 100, ele custava ali na faixa de R$100 e ele teve um desdobramento aí para a base 10. Nada mudou no fundo, simplesmente ele dividiu as suas cotas aí, o seu número de cotas por 10. O MXRF ao longo dos anos ele mantém o pagamento de os dividendos constantes aí todos os meses e bem linear. Apesar dele ter parte do seu rendimento atrelado ao CDI, ele consegue manter uma boa previsibilidade aí no seu pagamento de dividendos. Vou mostrar para vocês aqui algumas curiosidades do MXRF e vamos navegar um pouco aqui pelo relatório gerencial do MXRF. Bom, sem mais enrolações, vamos lá. Bom, essas informações eu peguei do site Status Invest. Algumas informações eu peguei também do relatório gerencial do fundo. Você vê aqui que o fundo hoje ele está cotado a R$10,30, a data de hoje, né, 30 de setembro. Você vê aqui que esse aqui é o gráfico dos últimos 5 anos. Você vê aqui que um fundo de papel ele não valoriza muito. Ele deu aqui esse pico aqui, foi no momento de boom aí dos fundos imobiliários, mas logo depois ele voltou aqui. Então ele fica sempre na média aqui do seu valor patrimonial. Isso é uma característica do fundo de papel, tá? Porque o fundo de papel ele não cresce. O fundo de papel ele repassa todo o seu lucro para o cotista. Ele repassa tanto o lucro quanto a inflação. Então ele repassa tudo para o cotista e ele não sobra dinheiro para o fundo de papel reinvestir, crescer. Então ele sempre fica ali no seu valor patrimonial. Por isso que a gente diz que o fundo de papel a gente não deve comprar ele muito mais caro do que o seu valor patrimonial, porque teoricamente você estaria jogando dinheiro fora, tá? Existem outras análises que precisam ser feitas, mas ao grosso modo seria isso. Então, para você ver o seu fundo de papel, o MXRF, crescer, o cara que comprou aqui em 2017, ele tinha que ter reinvestido a inflação. Toda vez que ele recebeu os dividendos, ele pegava a parte que era referente à inflação e reinvestia no próprio fundo. Aí sim ele ia ver o fundo crescer, né? O seu valor patrimonial crescer. Aqui você vê que o dividend yield dos últimos 12 meses é 11,55. Bom, aqui a gente vê o valor patrimonial, foi aquilo que eu falei. O valor patrimonial hoje do fundo está em R$10,14 por cota, tá? O fundo ele tem de patrimônio aí 2,2 bi, quase 2,3. E o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está 1,02. Então, ou seja, ele está 0,2 acima do valor patrimonial. Significa que ele está um pouco caro, tá? O ideal é a gente sempre comprar abaixo de 1, quando o PVP estiver abaixo de 1, que ele vai estar abaixo do valor patrimonial. Você vê que o fundo aqui ele tem 1,63% do seu valor ainda em caixa, que a gente vê que ele é um fundo com 636 mil cotistas, quase com 640 mil cotistas. É o fundo imobiliário que mais tem pessoas físicas investindo. É o maior fundo imobiliário em relação à quantidade de cotistas. Aqui a gente vê que o último dividendo deles foi de 11 centavos, 1,06% referente ao valor da cota no fechamento do dia 30. A data base desse fundo é sempre o último dia do mês e o pagamento é sempre no 10º dia útil do mês, que nesse caso aqui vai cair 15/9. O próximo rendimento também já foi anunciado aqui no dia 30/9, que é o último dia do mês de setembro. O fundo vai distribuir 10 centavos por cota, 0,97% em relação à cotação do dia 30, e vai ser pago aí no 10º dia do mês de outubro, 17/10. Aqui a gente vê um comparativo da distribuição dos dividendos de 2022 em relação a 2021. Você vê que no ano de 2021 a Selic estava mais baixa. E com isso os rendimentos do MXRF também foram afetados, porque grande parte da sua receita vem do CDI. E conforme o CDI, conforme a Selic cai, o CDI cai, o MXRF distribui um pouco menos. Conforme o CDI sobe,
Conforme a Selic sobe, o CDI sobe e o MXRF distribui um pouco mais. Aqui ele fala sobre a data base e a data de pagamento. Você vê aqui que a data com, que é a data com direito aos dividendos, é sempre o último dia útil do mês. E a data do pagamento é sempre no dia do 10º dia útil do mês. Bom, aqui é o patrimônio líquido do fundo. Como eu falei, o fundo imobiliário ele não cresce com os seus próprios recursos, porque ele distribui toda a inflação, todo o seu lucro para os cotistas. Ele só cresce através de novas emissões. Então a gente vê aqui que ele tem 4 ondas de crescimento. 1, 2, 3, 4 ondas de crescimento. E essas 4 ondas são referentes a essas 4 emissões aqui, 2019, 2020, 2 em 2020 e uma em 2021, que é exatamente as 4 ondas de crescimento patrimonial aqui no fundo. Você vê que depois que ele faz a distribuição das novas cotas, o patrimônio mantém estável. Bom, essa é outra informação interessante que eu peguei no site do Status Invest, que são os fundos imobiliários que têm o MXRF no seu portfólio. Então você vê aqui que a gente tem vários fundos grandes aqui que têm participação no MXRF. O BCFF, o KIZU, o BPFF, e todos esses fundos têm alguma participação dentro do MXRF. Aí você nota a relevância do fundo no mercado de fundos imobiliários. Bom, mais embaixo no site do Status Invest a gente consegue ver aqui todos os comunicados do fundo MXRF. A gente vê aqui o relatório gerencial, aviso aos cotistas, informe periódico. Então tudo que é informação o site consegue pegar diretamente lá da bolsa e colocar para a gente aqui mastigado. A gente vai clicar aqui em abrir e ele já vai direcionar a gente para o relatório gerencial do 30/9. Bom, essa aqui é a primeira tela do relatório gerencial de agosto, o relatório que saiu dia 30/9, que é referente a agosto, onde nessa primeira parte do relatório o gestor faz um comentário sobre macroeconomia, sobre Brasil, sobre IPCA, sobre inflação. Então é bem interessante essa parte aqui, até para a gente poder ficar um pouco mais antenado aí sobre as coisas que acontecem aí no mundo, sobre investimentos. Isso aqui é bem interessante. Bom, aqui é aquela informação que a gente comentou, né, que o fundo tem tem quase 640 mil cotistas, e o gestor informa aqui que é o maior da indústria de FIIs do Brasil, né, segundo dados da B3. Então é um fundo muito grande aí, é um fundo que muita gente tem em carteira. Aqui ele fala um pouco da estratégia do fundo, que a estratégia do fundo é investir 80% do PL em CRIs de boa qualidade e 20% do PL em permutas financeiras com INCC mais 13 de rendimento anual, o que é bastante coisa. Aqui ele fala sobre a distribuição de dividendos do mês. Ele traz um fluxo aqui, um fluxo financeiro, uma mini DRE aqui com algumas informações. Ele diz aqui que para o mês de agosto de 22, a receita total do fundo foi de 23,9 milhões. Esse valor veio de 3,3 milhões de receita de permuta financeira, receita de fundos imobiliários 2,8 milhões, receita de CRI 17,4 milhões e 329 milhões de receita de LCI e renda fixa, que é aquele dinheiro que ele tem em caixa. As despesas do fundo totalizam aí 1,7 milhão e o resultado total 22 milhões e 200. E o rendimento distribuído foi 24 milhões e 800. Aqui ele mostra mais detalhadamente o fluxo de entrada e saída de dinheiro do fundo, onde essa linha cinza aqui seria o resultado, essa linha azul seria o distribuído por cota. Então você vê aqui que em alguns momentos o resultado é maior do que o distribuído, em alguns momentos o distribuído é maior do que o resultado. Aqui ele faz um gráfico em barra mostrando de onde vem a receita do fundo, né? Aqui ele mostra um relatório de rentabilidade, onde ele fala um pouco sobre a TIR, que é a taxa interna de retorno. E aqui ele faz uma comparação no mês aqui referente ao NTNB principal, ao IFIX. Então esse relatório aqui é mais para você fazer a comparação de rentabilidade de como está indo aí o seu fundo MXRF11 em relação ao IFIX, em relação ao NTNB principal, que é o balizador aí para a gente poder fazer a comparação dos fundos imobiliários, que é a nossa NTNB. Nessa parte do relatório ele fala um pouco sobre o portfólio, o investimento por classe de ativos. Ele diz aqui que 76% do portfólio é alocado em CRI, 15% aqui em fundos imobiliários, 7% em permutas financeiras e 2% ele está em caixa.
Em indexadores ele é diversificado, né? Ele é quase 50% aqui alocado em CDI e inflação. Bom, nessa parte ele traz a carteira dele de fundos imobiliários, que são os fundos imobiliários que ele tem investido. Diz aqui que encerrou o mês de agosto com um saldo de 339 milhões investidos em FII. Aqui ele fala dos indexadores da sua carteira de fundo imobiliário. Então você vê que até nos seus fundos imobiliários ele tenta diversificar os indexadores. Aqui ele fala sobre o vencimento e duration dos CRIs, né? Você vê que em 2022, aqui, esse ano, não vence nenhum CRI. Em 2023 já vence 1% dos CRIs vão vencer, 24, 8% e assim sucessivamente. E toda vez que esses CRIs vencem, o fundo recebe de volta o dinheiro que foi investido. E esse dinheiro que foi investido ele vai reinvestir em outro CRI, né? Em outro investimento que esteja atrativo no momento. E vai sempre jogando isso para frente. Bom, nessa parte aqui a gestora fala um pouco sobre os problemas que ela teve com os CRIs, né? CRIs que apresentaram default, que não pagaram, não honraram seus compromissos e acabaram tendo suas garantias executadas. Ele informa aqui que apenas 0,60% do patrimônio líquido do fundo estão com problema, tem algum CRI com problema. Essas garantias são ativos imobiliários, tá? Tudo aqui é relacionado a ativo imobiliário. Pode ser um prédio, pode ser um galpão, pode ser um shopping. Aqui ele traz a informação da sua carteira de CRI. Você vê que é uma carteira bem pulverizada, bem diversificada. Tem muito mais do que isso daqui, tá? Eu trouxe só a primeira parte aqui. Quando vocês entrarem no relatório, vocês vão ver que tem muito mais coisas aqui. Aqui a gente consegue ver o código do CRI, a securitizadora que fez esse CRI, o devedor. Você vê aqui que a gente tem aqui a Coca-Cola como devedora. A Coca-Cola fez um CRI, o MCRF foi lá e pegou esse CRI. Você tem aqui a duration, que é a duração média do vencimento dos CRIs, o valor que corresponde ao PL, a data de aquisição e a data do vencimento. Você vê que a gente tem um novinho aqui, ó, um CRI que foi adquirido em abril e vence em 2027, com CDI mais 2,3. Então é o CDI mais 2,3, que é o prêmio. Isso aqui é o prêmio do risco, né? Do risco que você está correndo por investir fora do Tesouro Direto, fora aí dos grandes bancos. Então assim você analisa uma carteira de CRIs, tá? Você tem aqui todas as informações do CRIs, do devedor, da securitizadora, dos indexadores, e aqui você analisa, você consegue entrar nos sites, lá você consegue procurar aqui sobre as empresas e correr atrás das informações, saber se os CRIs estão aí saudáveis, se não estão, mas essas informações o gestor ele traz sempre nos relatórios. Nessa parte aqui ele faz um detalhamento de todos os CRIs que ele tem, tá? Isso aqui é muito grande. Se você abrir o relatório, você vai ver que isso aqui tem bastante páginas aqui. Ele pega todos os CRIs que ele tem na carteira e faz um detalhamento. Você vê aqui setor, garantias, ele comenta sobre as garantias dos CRIs, quais são as garantias que o CRIs tem e faz um comentário aqui do lado, isso de todos os CRIs, tá? Bom, na parte de permutas, ele comenta aqui como funcionam as permutas, o pagamento das permutas, que ele fala sobre o fluxo financeiro das permutas dos desenvolvimentos imobiliários, ele comenta sobre os dividendos, dividendo por cota. Bom, aqui já no final do relatório, o MCRF ele comenta sobre as permutas financeiras, né? Que é a parte de desenvolvimento do fundo. Você vê aqui que ele traz as características dos imóveis, ele fala aqui sobre a obra, a participação do fundo no empreendimento e o percentual de vendas desse empreendimento. Bom, isso aqui é um edifício que foi execução de um CRI que não foi pago, tá? Aquele primeiro CRI que ele comenta na parte que ele fala dos CRIs que tiveram problema, ele comenta desse CRI aqui, que o CRI não pagou, ele teve que fazer a execução e acabou virando dono desse prédio aqui, que é esse edifício Oceânico. O problema é que esse edifício está praticamente vazio, então ele virou um passivo aí para o fundo. O fundo está tentando vender ele já há algum tempo, não consegue. Agora eu acho que eles estão tentando alugar também, alguma coisa do tipo, para ver se consegue entrar alguma receita desse empreendimento aqui. Então, só para você ter uma ilustração, né? Ele investe num CRI, que o CRI por trás tinha esse imóvel, o CRI não pagou, não honrou com seus pagamentos, o MTDRF foi lá e executou essa garantia do CRI. Qual era a garantia do CRI? Que era esse imóvel. Então, já que ele não pagou, o fundo foi e pegou o imóvel para ele. É basicamente isso.
Aqui é o gráfico de rentabilidade do MXRF em comparação ao IPCA dos últimos 5 anos. Você vê que nos últimos 5 anos o IPCA teve uma valorização de 31,41% e o MXRF de 56,24%, mostrando aí que o MXRF conseguiu repor a inflação, aí, conseguiu manter o seu poder de compra aí durante esse período. Bom, pessoal, o conteúdo do vídeo era esse. Tentei passar todas as informações aqui relacionadas ao MXRF11. É um fundo muito popular, um fundo que muita gente gosta. E agora cabe a você estudar e avaliar direitinho se esse fundo imobiliário cabe ou não na sua carteira. Lembrando que isso aqui não foi uma recomendação. E se você gostou e esse assunto te ajudou em alguma coisa, curte o vídeo, se inscreva no canal, marca o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo no canal, você será notificado. Toda semana eu tento trazer conteúdo relacionado ao mercado financeiro. Comenta aqui embaixo se você tem MXRF, se você curte MXRF e qual outro fundo você quer que a gente comente aqui. Valeu, bons investimentos!